Capítulo 5º. Das penalidades. Artigo 187. São penas disciplinares. Inciso 1º. Repreensão. 2º, suspensão. 3º, demissão. 4ª, cassação de disponibilidade. V. Cassação de aposentadoria. Vi. Multa. 7ª, destituição de cargo em comissão, ou de função gratificada ou equivalente. Parágrafo 1º. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, e os danos delas resultantes para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Parágrafo 2º. Quando se tratar de falta funcional que, por sua natureza e reduzida gravidade, não demande aplicação das penas previstas neste artigo, será o servidor advertido particular e verbalmente. Parágrafo 3º. A destituição de cargo em comissão, ou de função gratificada, por critérios de oportunidade e conveniência, independe da apuração de falta funcional. Artigo 188. A repreensão será aplicada por escrito, na falta do cumprimento do dever funcional, ou quando ocorrer procedimento público inconveniente. Artigo 189. A suspensão, que não poderá exceder a 90 dias, implicará a perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, e aplicar-se-á ao servidor. Inciso 1º. Na violação das proibições consignadas nesta lei, 2º, nos casos de reincidência em infração já punida com repreensão, 3º, quando a infração for intencional, ou se revestir de gravidade, 4º, como gradação de penalidade mais grave, tendo em vista circunstância atenuante. Inciso 5º. Que atestar falsamente a prestação de serviço, bem como propuser, permitir, ou receber a retribuição correspondente a trabalho não realizado, vi que se recusar, sem justo motivo, a prestação de serviço extraordinário, 7º, responsável pelo retardamento em processo sumário, 8º, que deixar de atender notificação, para prestar depoimento em processo disciplinar, 9º, que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 1º. A suspensão não será aplicada, enquanto o servidor estiver afastado por motivo de gozo de férias regulamentares, ou em licença por qualquer dos motivos previstos no artigo 128. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de remuneração, obrigando-se o servidor a permanecer em exercício durante o cumprimento da pena. Parágrafo 3º. Os efeitos da conversão da suspensão em multa não serão alterados, mesmo que ao servidor seja assegurado afastamento legal remunerado durante o respectivo período. Parágrafo 4º. A multa não acarretará prejuízo na contagem do tempo de serviço, exceto para fins de concessão de avanços, gratificações adicionais de 15% e 25% e licença-prêmio. Artigo 190. Os registros funcionais de advertência, repreensão, suspensão e multa serão automaticamente cancelados após 10 anos, desde que, neste período, o servidor não tenha praticado nenhuma nova infração. Parágrafo único. O cancelamento do registro, na forma deste artigo, não gerará nenhum direito para fins de concessão ou revisão de vantagens. Artigo 191. O servidor será punido com pena de demissão nas hipóteses de: inciso 1º. Ineficiência ou falta de aptidão para o serviço, quando verificada a impossibilidade de readaptação; 2º, indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada; 3º, ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa própria, ou de terceiros; 4º, abandono de cargo em decorrência de mais de 30 faltas consecutivas. Inciso 5º. Ausências excessivas ao serviço em número superior a 60 dias, intercalados, durante um ano,
via improbidade administrativa. 7º, transgressão de quaisquer proibições dos incisos 17 a 24 do artigo 178, considerada a sua gravidade, efeito ou reincidência. 8º, falta de exação no desempenho das atribuições, de tal gravidade que resulte em lesões pessoais ou danos de monta. 9ª, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, x, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 11. Aplicação irregular de dinheiro público. 12. Reincidência na transgressão prevista no inciso V do artigo 189. 13. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. 14. Revelação de segredo, do qual se apropriou em razão do cargo, ou de fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha conhecimento, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo disciplinar. 15. Corrupção passiva nos termos da lei penal. 16. Exercer advocacia administrativa. 17. Prática de outros crimes contra a administração pública. Parágrafo único. A demissão será aplicada também ao servidor que, condenado por decisão judicial transitada em julgado, incorrer na perda da função pública na forma da lei penal. Artigo 192. O ato que demitir o servidor mencionará sempre o dispositivo legal em que se fundamentar. Artigo 193. Atendendo à gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota, havendo serviço público, a qual constará sempre no ato de demissão fundamentado nos incisos x a 14 do artigo 191. Artigo 194. Uma vez submetido a inquérito administrativo, o servidor só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado voluntariamente, depois da conclusão do processo, no qual tenha sido reconhecida sua inocência. Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, o servidor estável processado por abandono de cargo, ou por ausências excessivas ao serviço. Artigo 195. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do servidor que, houver praticado, na atividade, falta punível com a pena de demissão, segundo infringir a vedação prevista no parágrafo 2º do artigo 158, terceiro incorrer na hipótese do artigo 53. Parágrafo único. Consideradas as circunstâncias previstas no parágrafo 1º do artigo 187, a pena de cassação de aposentadoria poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de provento, até o máximo de 90 dias multa. Artigo 196. Para a aplicação das penas disciplinares são competentes: inciso 1º, o governador do Estado em qualquer caso, segundo os secretários de Estado, dirigentes de autarquias e fundações de direito público, e os titulares de órgãos diretamente subordinados ao governador, até a suspensão e multa limitada ao máximo de 30 dias. Terceiro, os titulares de órgãos diretamente subordinados aos secretários de Estado, dirigentes de autarquias e de fundações de direito público até suspensão por 10 dias. Quarto, os titulares de órgãos em nível de supervisão e coordenação, até suspensão por 5 dias, vê as demais chefias, em caso de repreensão. Artigo 197. A aplicação das penas referidas no artigo 187 prescreve nos seguintes prazos. Inciso 1º. Em 12 meses, a de repreensão. Segundo, em 24 meses, as de suspensão, de multa, de demissão por abandono de cargo, e por ausências sucessivas ao serviço. Terceiro, em 5 anos, a de demissão, de cassação de aposentadoria, de cassação de disponibilidade, e de destituição de cargo em comissão, ou de função gratificada ou equivalente. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a fluir a partir da data do conhecimento do fato, por superior hierárquico. Parágrafo 2º. Para o abandono de cargo, e para a inassiduidade, o prazo de prescrição começa a fluir a partir da data em que o servidor reassumir as suas funções, ou cessarem as faltas ao serviço. Parágrafo 3º. Quando as faltas constituírem também crime ou contravenção, a prescrição será regulada pela lei penal.
Parágrafo 4º. A prescrição da pretensão punitiva será objeto de: inciso 1º, interrupção, começando o prazo a correr por inteiro, a partir: alínea A, da instauração do processo administrativo disciplinar, e alínea B, da emissão do relatório, de que trata o artigo 245, pela autoridade processante, segundo suspensão, continuando o prazo a correr, no seu restante. Alínea A, enquanto não resolvida, em outro processo de qualquer natureza, inclusive judicial, questão de que dependa o reconhecimento da transgressão. Alínea B, a partir da instauração de sindicância até a decisão final pela autoridade competente. Parágrafo 5º. A prescrição da pretensão executória é a mesma da punitiva, aplicando-se-lhe a causa suspensiva constante do inciso 2º, alínea A, do parágrafo 4. Ordinal masculino deste artigo.